Bem-vindo. Deus o abençoe. Muito obrigado. Bispo Indes, com o senhor. Podemos ficar em pé para receber o nosso bispo? Amém. Com muita alegria eu quero saudar a todos, pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Venho aqui hoje, a convite da liderança aqui do Vale, para estar nessa grande confraternização, que acontece já há muitos anos, numa cidade ou outra, né? Me lembro que o ano passado foi lá em Rubiataba, tivemos lá também, e agora acontecendo aqui na cidade de Barro Alto. Louvo a Deus pela vida do pastor Aldenir Barcelos, presidente, pastora Fabiana, todos os irmãos que servem a Deus aqui nesse campo de trabalho. Eu vou ler logo a palavra e depois eu faço os demais cumprimentos para que vocês não fiquem tanto tempo em pé. A carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, inicialmente eu quero ler os versículos 4 e 5, Epístola do apóstolo Paulo a Tito, 4 e 5, ele diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Amém? Então podeis assentar, Deus abençoe. Terminando a saudação ao pessoal nosso aqui de Barro Alto, quero também cumprimentar o prefeito Álvaro Machado, né, que prestigia esse trabalho aqui comparecendo, o vereador Sandro, né, presidente, demais autoridades aqui da cidade, nosso reconhecimento, nosso carinho especial. Mas eu quero também louvar a Deus pela vida do pastor Bertier Adar Magalhães, que é o nosso vice-presidente da Convenção do Estado, e também coordena a regional aqui do Vale do São Patrício, né? E os pastores que vieram com ele, de Anápolis, né? Toda a liderança, o pastor Sinomar, que já trouxe essa palavra muito edificante, o pastor Odilon, que trabalha comigo na mesa também, como tesoureiro, todos os pastores que vieram, obreiros lá de Itapuranga, nosso carinho, pastor Valdeci, que trabalha também comigo no Conselho Fiscal, ali de Séries, os demais que estão, a pastora Aníva está aí, muito bem, Deus abençoe. Pastor Vanderlei, que também trabalha na mesa como secretário, Goianésia, Lisama, pastora, e os que vieram de Goianésia, parece que limitaram aqui o número de inscrições, né? Porque senão não caberia mesmo, né? Muito bem. Louvar a Deus pela vida dos demais presidentes, pastor Zé Luiz Rubiataba, que aqui está, o William Jaraguá, né? A pastora Vilma, que está com ele, os demais, pastor William, o pai, né? Ali firme, jubilado, mas ativo, né? Isso que é importante, né? Muito bom encontrar. Bem como encontrar o pastor Moisés. Cadê Moisés? Olha o Barbosa ali, ó. Pastor Moisés, pai da Fabiana, sogro do Aldenir, foi presidente aqui, jubilou, e o genro assumiu, e deu muito certo, né? Deus tem usado muito ele nesse trabalho, e ele não tem ciúme nenhum, não tem inveja nenhuma, está feliz, né? O trabalho está crescendo, graças a Deus, é assim que tem que ser, né? Pastor Lienay Uruana, a esposa Zé Magilá, o pastor Valdivino Borges também, que jubilou, mas está firme aí, né? Feliz com o crescimento também do trabalho ali, graças a Deus pela vida de vocês, né? Deixem-me ver mais
Eu esqueci de... Pastor Valdo está conosco, né? Valdo, lá de Mara Rosa, o Cristiano, fica em pé aí, né? Olha, veio prestigiar a Regional Norte e veio aqui cooperar, fez muito bem, né? Os demais pastores, né? Graças a Deus pela vida de vocês, né? Louvado seja o nome de Jesus. Se algum presidente aí, o representante do pastor Liberino, no Itaguaru, todos os obreiros, né? Nova Glória também tem uma representação, embora o pastor Joel também não pôde comparecer, mas os campos estão todos representados aqui do Vale, né? Não sei se esqueci de algum, mas Deus abençoe os vice-presidentes, né? Ersoel e outros, que acompanham os seus pastores, e as pastoras também, eu nominei. Também louvar a Deus pela vida do nosso preletor, né? Pastor José Anderson, que vem lá de Gurupi, né? Daqui a pouco ele estará fazendo-nos a palavra, mas logo à noite, sua esposa, que o acompanha, um dos vice-presidentes ali, o vice-presidente do pastor Baltazar, né? Nosso amigo, e está fazendo um grande trabalho lá em Gurupi, no Tocantins, ao lado do Amarildo. Fica muito feliz, né? Com o retorno dele para a nossa região aqui, né? Graças a Deus. Pastor Lucas, que me acompanha, o Daniel. Lucas é um dos vice ali do campo de Campinas. Graças a Deus, então, pela presença de todos vocês. Meus irmãos, em instante eu quero trazer aqui uma porção da palavra de Deus, porque para isso eu compareço aqui, mas eu quero muito trazer a saudação da nossa presidência nacional, bispo primário, doutor Manuel Ferreira, e na altura dos seus 93 anos, nós fomos para a inauguração da sede mundial lá nos Estados Unidos, e ele foi, né? Eu não acreditava que ele conseguiria ir, mas ele chegou lá, animou, e esse voo cansativo, ele foi e está lá até hoje, né? Não voltou, muito entusiasmado lá com o prédio. Eu vi agora um vídeo dele voltando lá, né? Impressionado com aquele patrimônio que Madureira adquiriu ali nos Estados Unidos, na Flórida. E eu cito isto, além de trazer a saudação, para dizer o quanto é um homem que nos inspira, né? Nos motiva. Tem gente que não tem a metade da idade dele e está cansado, né? Ele que 93 anos, não tem boa saúde, a gente sabe que não tem, não é? Mas continua amando a obra de Deus, sendo feliz com o trabalho e participando ativamente, né? Graças a Deus pela vida dele. O bispo Samuel Ferreira, o bispo Ármino, que esteve ontem em Brasília, na convenção do Distrito Federal, representando o bispo Primaz e o bispo Samuel, graças a Deus. Eu só tenho, irmãos, que louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela amizade de vocês, o apoio, o carinho, pelas orações, né? Pela cobertura espiritual que eu recebo. E aqui no Vale, eu tenho vários pastores, já citei aqui, que me ajudam diretamente na direção da igreja em Goiás. E os demais pastores são só bênção, né? Não tem dado nenhuma dificuldade, como não pode ser mesmo, né? Mas, graças a Deus, então, pela unidade nossa, pelo bom andamento do trabalho, não só em Goiás, mas no Brasil e no mundo, né? O Ministério de Madureira é o maior ministério unido no mundo, né? Há muitos ministérios enormes, mas tem lá direções diferentes, né? Cada região tem um presidente, cada país, é uma história diferente. Madureira não, tem um governo, né? Que é no Brasil e no mundo. E, em razão disso, nós temos muita paz, né? Nós temos muita segurança com a nossa liderança. E eu peço aos irmãos que orem sempre, né? Dê cobertura espiritual. Um dia uma irmã me procurou e disse: olha, Deus mandou o senhor levantar 1000 intercessores para estar ao seu lado orando. É muito difícil arrumar 1000, Não, mas Deus mandou o senhor arrumar 1000. Eu nem sei se eu consegui. Eu acho que tem mais de 1000 que estão orando por mim, né? Mais de 1000 intercessores. Era uma visão que ela teve lá e eu pensei, já tem mais de 1000. E é a razão disso que nós estamos em pé, né? Eu, a minha esposa, a bispa Neuza, que não pôde me acompanhar. Ontem foi o aniversário dela, né? A festa o dia todo, até a noite, bem tarde da noite. E hoje ela tinha lá alguns compromissos também e não pôde vir comigo. Até porque eu chego lá mais tarde um pouco, né? Ela tem algumas atividades agora à noite. Mas estamos felizes, né? Pelo carinho dos irmãos,
pelo respaldo, pelo apoio que todo líder precisa ter. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra que eu tenho nesta oportunidade, que eu acabo de ler aqui, é que vocês já sabem. E eu estou falando exatamente do sucesso do Ministério de Madureira, das Assembleias de Deus, porque é um ministério organizado. Eu falava outro dia numa igreja, não me lembro onde mais, que a bandeira do Brasil tem no seu meio ali uma faixa dizendo ordem e progresso. Né? Ordem e progresso. Duas coisas boas, né? Ordem e progresso. Mas para ter progresso tem que ter ordem. Então seria até bom. Ordem é progresso, né? Ordem significa progresso. Onde não tem organização, onde não tem um programa bem definido, onde não tem uma liderança consolidada, onde todo mundo é líder. Né? E hoje está muito em voga isso. Todo mundo acha que é líder, né? E tem muita gente aí na internet dizendo, você é líder. Desperte a liderança que está em você. Libera o líder que está dentro de você. Não é certo, irmão. Não é todo mundo, não. É Deus que chama alguns. Né? Deus deu alguns. Então não pode todo mundo ser cacique. Tem que ter um pouco de índio também no meio. E as pessoas são incentivadas, cada um, a tomar um rumo dele. E vira uma desorganização. Porque a pessoa cresce um pouco no ministério, e Deus está usando mesmo, não vou negar isto, né? A pessoa adquire um nome, começa a sobressair, e ele já acha que ele tem que ser independente. Né? Daqui para ali eu ouço algum pastor, e até eu tenho enfrentado isso mesmo, né? Que alguém que chega, pastor, eu estou saindo, vou fundar o meu ministério, vou criar a minha igreja, e vai embora mesmo, vai embora mesmo. Mas eu não posso criar a igreja, uma igreja já existiu, Jesus já criou a igreja, né? Ele já fundou a igreja há mais de 2000 anos. Mas a pessoa se sente no direito de ganhar um caminho dele próprio, né? Tem lá, coloca a mão na cabeça dele, eu me unjo apóstolo, né? Eu me unjo pastor, ele próprio. E vira uma desorganização. Mas nós devemos saber que Paulo falou com Tito, te deixei em Creta para colocar em boa ordem. As coisas têm que ter boa ordem, não tem? É igual o culto tem que ter ordem. Tem que ter início, o horário de começar, tem que ter o horário de terminar. O culto tem que ser um culto completo, né? De louvor, de pregação, de oferta, de oração pelo povo. Tem que ter uma liturgia completa. Você não pode fazer um negócio assim, de qualquer maneira, não. Tem gente que... Outro dia eu vi o pastor Enoque citando um autor, e ele falou o seguinte, os tolos entram apressadamente, onde até os anjos temem pisar. Então tem pessoas que acham que ele é líder, que ele pode ganhar o rumo que ele quiser, isso está atraindo maldição para ele. Eu vi o pastor Ciro Malafaia dizendo uma coisa, e eu acho que ele está correto nesse ponto de vista. Ele diz, olha, a pessoa chega em mim e diz, pastor, eu estou indo para tal igreja. Vou sair da igreja aqui e estou indo para... Irmão, vai com Deus. Deus te abençoe. É um ministério sério, vai para lá mesmo. Deus seja contigo. Mas tem gente que sai, funda uma igreja, rebeleia para lá, cria um movimento, depois ele quer voltar. Não, eu sou obrigado a perdoar ele, mas eu não quero ir mais perto de mim, não. Eu ganhei outro rumo. O povo foi enganado, foi iludido, eu recebo. Mas o líder que rebeliou, fica bem longe de mim. Fica bem longe de mim. Nós já temos problemas demais com o diabo, com o pecado, com o mundo. Não precisa alimentar esse tipo de pessoas que quer trazer desorganização na instituição. Quer acabar com a ordem que existe no nosso meio. Quer subverter as coisas. Então, Paulo diz, Tito, você é meu filho. Eu te deixei em Creta com uma missão. Ainda tem alguma coisa aí que precisa ser colocada em boa ordem. E você é o encarregado disto. De cidade em cidade, vai organizando as igrejas, colocando o presbítero para dirigir, criando um ministério local, vai fundando igreja. Eu te deixei para colocar em boa ordem as coisas que ainda faltam.
Irmão, para isso você foi levantado, eu fui também, para colocar em boa ordem as coisas de Deus, que precisa estar em boa ordem. Você está lá é para isto, para organizar a obra de Deus, para cuidar da obra do Senhor, e pôr ela em boa, a melhor ordem que existe, né? Precisa ter. Jesus um dia estava no deserto, povo com fome, e alguém chega perto de Jesus, a multidão não tem o que comer. Mas tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. O que é isto para tanta gente? Aí Jesus falou, olha, saia por aí vocês que são os apóstolos e vai colocando o povo em ordem, mandando assentar de 50 em 50. Grupo de 50 em 50. Pois Jesus falou. Podia falar de 100 em 100, né? De 30 em 30, de 20 em 20, de 50 em 50. Alguém podia perguntar, por quê? Não tem que perguntar, Jesus está mandando que é de 50 em 50. Tem gente que quer questionar quando o pastor, quando o líder fala, por que 50? Porque eu estou falando que é 50. Isso é ordem. Não é? Não, mas podia ser 100. O dia que você for o líder, for o Jesus, mas agora sou eu. Não é? Porque o Senhor ia operar um milagre. Talvez por falta de ordem, os milagres estão desaparecendo. Ordem na nossa família, no culto, ordem nos congressos, boa ordem em tudo, o Espírito Santo não opera. Tem que ser do jeito de Deus. Mas eu posso fazer diferente, fica melhor, mas não faça diferente, irmão. Faça conforme o modelo que foi mostrado na palavra de Deus. Eu já citei isso em convenção, reverberando o que o pastor José Wellington um dia falou. Hoje, movimento religioso no mundo inteiro está cheio de inovações. Então, ele numa convenção, ele disse o seguinte, a Assembleia de Deus não busca inovações, porque nós seguimos o modelo. É só isso, irmão, seguir o modelo que tem dado certo. Então, Jesus coloca de 50 em 50. Se pôr 51, está errado. Pôr 49, não está certo. Conta aqui, nós passando um, coloca no grupo de cá. Aqui está sobrando 3, põe ele no outro grupo. É de 50 em 50. Não desobedeça o que Jesus determinou, o que está na palavra de Deus, para liberar o milagre, para acontecer a bênção lá na congregação. Mas a convenção e o presidente falou assim, mas aqui na congregação eu vou fazer diferente. Ele falou que tem que ser assim, mas aqui o culto começa a outra hora, e eu vou subverter a ordem da liturgia, vou fazer do meu jeito. Irmão, não entra por esse caminho, não. É fracasso. É fracasso. Siga a visão do líder. Outro dia eu ouvi um pastor pregando, até concordei com ele, que em congregação não tem pastor, tem dirigente da congregação. Pastor é o pastor presidente, é o homem que Deus colocou no campo, ele é o pastor do campo. E ele coloca o dirigente lá para dirigir a congregação, então tem que seguir a visão do líder. No dia eu fiquei sabendo que tinha um dirigente em Campinas, que ele estava judaizando a igreja, né? Aquele, como é que chama aquele negócio que toca? Chocar, como é que é? Chofar nos cultos, põe aquele negocinho na cabeça, vestia uma beca diferente, estava subindo no monte assim, de gatão, né? O sangue de Jesus tem poder, prefeito. Não, irmão, vocês nunca me viram fazer isso, ué? Segue a visão do líder. O pastor presidente faz assim, mas eu faço diferente. Meu irmão, você está desorganizando as coisas, não está em boa ordem. Por isso que Deus não está operando tanto, né? Lá na congregação, ou no campo. Outro dia eu vi um pastor presidente que escreveu a própria revista da escola dominical. Mas ele tem muita coragem, né? Se nós temos a Convenção Nacional, que tem uma editora, que publica a revista, que é doutrina no Brasil e no mundo, é para seguir uma direção. Aqui é um curso teológico, algo que a convenção orienta, mas eu sou melhor do que a minha convenção. Eu sou mais inteligente do que os meus líderes. Vou fazer minha própria revista, porque essa aqui não está boa.
Isso é uma tendência hoje, muito grande. Eu te deixei lá para colocar em boa ordem, não é para desorganizar. Né? Siga o líder, siga o modelo que te foi mostrado. Pessoas que têm dificuldade, eu tenho que falar com o presidente de convenção, como pastor também, pessoas que têm dificuldade de obedecer critérios, né? Regras. Você sabe de uma coisa, irmão? Uma roda do carro só funciona bem se tiver apertado os parafusos, né? Ontem o Lucas estava contando, levou o carro para revisão e saiu, está vendo um barulho estranho, né? Daqui a pouco ele para, a roda está assim, ó. Né? Ele não tinha apertado os parafusos. A roda só gira bem se estiver bem apertada. Então, não bambeia os parafusos, não. O trem só corre bem se estiver nos trilhos. Estiver nos trilhos. Nós não podemos pegar caminhos diferentes. Eu te deixei para colocar em boa ordem, não para desorganizar. Pessoas que fundam trabalho, até sair do nosso meio mesmo, eu estou saindo do sistema, né? Aquilo lá é um sistema religioso. Não, ele não quer obedecer. Ele não quer seguir o modelo. E acaba criando um sistema para ele. Porque ninguém fica sem ter um modelo para gerir as coisas, para caminhar. Olha, Deus quando foi fazer o mundo, né? Primeira coisa que ele falou assim, Fiat Lux, haja luz. Vamos clarear o ambiente aqui. Eu não vou trabalhar no escuro. Vou trabalhar na luz. Então, primeiro, acendo as luzes. Vai começar o espetáculo. Eu vou começar a fazer o mundo, criar todas as coisas, mas vamos iluminar primeiro o ambiente. E tem gente que hoje está escurecendo o ambiente. A parede aqui está clarinha, né? Apagam as luzes. É o contrário que Deus falou. Deus falou, acenda as luzes. E vem pastor, apaga as luzes. Está desorganizando. Deus falou, não vou trabalhar no escuro. Nós não podemos querer trabalhar no escuro também, irmão. Isso é invenção, é inovação, é desordem. Agora, preste atenção numa coisa. A pessoa está fundando uma igreja, um movimento aí, problema dele, né? É direito de qualquer um fazer isso. Agora, não chame igreja de Jesus. Não. Jesus falou, edificarei a minha igreja. E tem um modelo da igreja que Jesus edificou. Tem um padrão para a igreja de Jesus. Não tem? Agora, a pessoa funda uma igreja aí e fala, igreja de Jesus. Mude o nome. Põe o seu nome lá. Igreja do fulano. Né? Da visão tal. Mas não chama de Jesus. Acho que Jesus fica olhando e dizendo, eu não fundei isso aqui não. Eu não fui capaz de criar uma desorganização dessa não. Eu não criei uma heresia desta. Eu não criei uma liberalidade desta. Eu não criei isto. Não chame de minha noiva. Não chama de minha igreja. A noiva de Jesus é bela, é maravilhosa, é pura, é santa, é gloriosa, é perfeita a noiva de Jesus. Mas olha para algumas igrejas aí, não tem beleza nenhuma, a luz da palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu vejo todo esposo, no aniversário da esposa, em qualquer ocasião, ele fala, é a mulher mais linda. E tem que ser mesmo, né? O marido tem que falar que a mulher dele é mais linda mesmo. Não é a do outro, não. A minha mulher é a mais linda, para mim é a mais linda. E está bom do jeito que ela é mesmo. Eu vou só embelezando ela, gastando muito com ela. Para ela ficar bonita cada vez mais. Não economizo. Ontem ela falou isso e eu dei um testemunho certo. Olha, o meu marido falta adivinhar o que eu quero. E falta mesmo. Eu gasto muito com ela. E falo para ela gastar mesmo. Compra a roupa bonita. Aí, eu vou dar o presente. O vestido do seu aniversário eu quero comprar.
Aí trouxeram um vestido lá de 1.000 e poucos reais. Não, isso está feio demais. Ah, mas o outro é tanto, né? Eu quero é o outro. Quero o outro. Vou trabalhar dobrado. Eu quero cuidar da minha esposa. Estou falando isso que Jesus também tem uma esposa aqui no mundo, que é a igreja dele. E ele cuida muito bem da igreja. Agora ele não quer ver ninguém mexendo na igreja dele, né? Ele altera, mas ela podia fazer isso. Podia nada, eu que sei, né? Ela podia operar o nariz. Não, não vai operar, não. Estou gostando do nariz dela do jeito que está. Jesus também, eu gosto da minha igreja, é assim. Mas tem gente que vai alterando a noiva de Jesus. Isso é desordem. Isso não é colocar em boa ordem as coisas que ainda restam, né? Pastor, homem de Deus, pesa sobre nós uma grande responsabilidade. É privilégio ser obreiro, diácono, tem diácono aqui? Tem presbítero? Tem evangelista, missionária, pastor? Mas preste atenção nisso. Eu nunca encontrei um negócio mais difícil na vida do que ser exemplo para os outros. Ser modelo para as pessoas. Dizer como Paulo falou, sede meus imitadores. Isso é muito difícil. Sede meus imitadores. É muita responsabilidade para um homem só. Mas é missão nossa. É tarefa nossa. Olhar para o povo e falar, sede meus imitadores. Como o Gideão falou, né? Olhai para mim e façais como eu fizer. Líder é isto. Ele se coloca como exemplo diante do rebanho. Pode me seguir, porque eu sou imitador de Cristo. Não é? Eu sou imitador de Jesus. É muito cômodo quando alguém vem e começa a falar mal de alguém da nossa igreja, de um líder qualquer, e você, para se defender, diz, olha, não olhe para o homem, não. Olhe para Jesus. Não olhe para o homem, é falho. Olhe para Jesus. Isso é uma boa saída. Mas não é certo, não. Tem que olhar para nós mesmos. Ele não vai ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em mim? Tem que olhar para nós e ver refletido a glória, o rosto de Cristo, a glória do Senhor, o caráter de Jesus, o caráter cristão. É privilégio? Paulo falou, Deus me teve por fiel, pondo-me no ministério. Isso é demais, né? Deus achar uma pessoa e ter ele por fiel e coloca ele no ministério. Mas coloca para trabalhar, é verdade, para ser servo, para servir, mas também para ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, nas orações, no jejum, em tudo, seu exemplo. Seja lá quem for, ele precisa ser exemplo. Agora, isso não é fácil. É muito bom e é fácil quando está tudo concorrendo para o bem, né? Quando está tudo bem. Mas Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, olha, obreiros do Senhor, homens de Deus, presta atenção nisto. Quando ele disse o seguinte aqui, nós somos perseguidos, né? A igreja de Jesus é perseguida. Talvez aqui em Barro Alto não tem perseguição. O irmão não contou na Venezuela lá? A macumbeira queria matar ele. Deus não deixou? A igreja é perseguida, pastor é perseguido. Mas diante da perseguição, qual é a atitude? É de recuar? Não, ele diz aqui, perseguidos, em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Sabe que o Senhor está conosco. Deus não falou e Jesus não disse, vocês não terão aflições. Ele falou, no mundo tereis aflições. O Senhor falou através do profeta Isaías, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Não está dizendo se passar pelas águas, se passar pelo fogo. Não tem se não, vai passar. Mas quando passar, eu estarei contigo. As águas não vão te submergir, nem a chama arderá em ti, porque eu estou contigo. Mas ele não prometeu para a igreja, nem para nenhum de nós, uma vida nesse mundo
livre de problemas e dificuldades. Quando vem a perseguição, nós não podemos achar que estamos desamparados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações da vida, né? Glória a Jesus, aleluia. Ele está conosco sempre, jamais desampara os seus, né? Então está perseguido lá, irmão, mas confie que você está muito bem amparado por Deus. Paulo, um dia, finalizando o ministério dele praticamente, ele escreveu, falando sobre o julgamento que ele teve lá em Roma, né? Uma audiência diante de juízes, né? Diante do imperador. Ele falou, olha, foi difícil para mim, não foi fácil. Eu esperava que aparecessem testemunhas para me defender, mas não apareceu nenhuma testemunha de defesa, só de acusação. Meu auxiliar fulano me desamparou, o outro foi para a Galácia, o outro para a Dalmácia, o outro crescente não sei para onde. Minha turma me deixou, ninguém apareceu lá. Só Lucas está comigo, porque não tem jeito de me deixar. Ele é médico e eu preciso ter um médico do meu lado. Só Lucas está comigo. Mas ele falou o seguinte: mas Deus esteve comigo. Todo mundo me desamparou, mas o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu e fechou a boca do leão. Glória a Deus. Obreiros do Senhor, preste atenção nisso. Você jamais, como homem de Deus, pode se sentir desamparado. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é com a igreja. Se não fosse, irmão, não tinha igreja em Barro Alto, Vale de São Patrício, Goiás, Brasil, no mundo, não existia mais igreja. Mas o Senhor prometeu uma coisa, irmão. Jesus não falou, eu estarei convosco. Não, ele falou, eu estou convosco. Estarei, estará no futuro. Eu estou convosco todos os dias. E esse é o segredo dessa igreja estar viva no planeta Terra. Tem igreja até hoje, porque perseguição não faltaram e não falta até hoje. O diabo muda a maneira de agir contra a igreja. Lá no passado era uma coisa mais física, de matar, jogar na arena os leões, né? Pôr em fogueira, crucificar de cabeça para baixo, arrebentava, punha fogo nas igrejas, ia arrebentando com tudo. Mas mesmo assim não pôde deter a igreja. Hoje é uma guerra mais psicológica, ideológica, né? É uma coisa mais na mente, que está trabalhando as redes aí sociais, internet, tecnologia. O mundo é um sistema que conspira contra a igreja. Eu acho que outro dia, não sei, ouvi o pastor Vanderlei dizer sobre a palavra, por se multiplicar a iniquidade, né? Muita gente pensa, multiplicar a iniquidade é multiplicar o pecado no mundo, né? Vários tipos de pecados, mas não. Iniquidade quer dizer multiplicar o levante contra Deus. O levante contra a palavra de Deus. O nome do anticristo é iníquo ou iníquo. Iniquidade vem daí. O anticristo é anti-Deus, é anticristo. Multiplica é o levante contra Deus. A iniquidade está aumentando no mundo inteiro. Quer dizer, o pecado de descrer em Deus, combater a igreja, combater o evangelho, combater as coisas, está crescendo demais. A guerra hoje é outra, irmão, mas o Senhor está conosco e a igreja não vai desaparecer. Ela vai crescer cada vez mais. Eu me lembro, pastor Bertier, esses pastores a quem nós sucedemos, tinha muita preocupação, né? Pastor Brandão Porto, então, pastor Broia, né? Meu Deus, o que será dessa igreja amanhã? Esses obreiros neófitos. Essa liderança tinha legítima preocupação. Só que eu e eles esqueciam que essa igreja não é de homem, né? Ela é de Jesus. Os homens podem partir e a igreja continua, porque ela é do Senhor e Ele está com a igreja. Obreiro, eu estou falando com você que foi levantado para colocar em boa ordem as coisas de Deus, e você em momento algum pode fraquejar. Atribulado, mas não tomado pela angústia. Você não é tomado pelo medo, medo paralisante, que é anestesia, que não deixa você reagir, fazer nada. Atribulados, mas não angustiados, perplexos. Você sabe que a Bíblia fala, homens vão desmaiar de terror, né? Ao contemplar o que vai surgir no mundo. Perplexidade diante
das mudanças que a sociedade enfrenta, de coisas horríveis que estão acontecendo, vão desmaiar. Mas a palavra diz aqui, perplexos, mas não desanimados, né? Perseguidos, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, muitas vezes sim. Quem é que não, né? Quem é que não escandaliza, Paulo falou, né? Quem é que não se abate de quando em vez? Às vezes por traições, por perseguições, por ingratidão. Você fica abatido, né? Você ajuda tanto, e luta, é motivado, você é movido pelo amor do reino, coisa do Senhor, mas daqui a pouco você fica abatido por alguma coisa. E muita gente fica mesmo, né? Quem sabe tem algum obreiro abatido aqui hoje, né? Para baixo, né? Deus te trouxe aqui para dizer, olha, abatidos, mas, aleluia, onde está aqui abatido? Glória a Deus. Perseguidos, não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Miqueias falou, não se alegre, ó inimiga minha, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Glória a Jesus. É certo que vem abatimentos, vem frustrações, vem decepções. Outro dia eu dei apoio para uma missionária. Pastor, eu quero abrir um trabalho, dar um salão. Eu me apoia, pode abrir. Estamos te ajudando. Manda um pessoal lá e vai, o trabalho começou a melhorar, crescer lá. E passou uns 6 meses, ela entrou no meu gabinete. Você vai dar um relatório muito bom, né? Eu vim aqui para dizer que eu estou saindo de Campinas. Vou mudar a placa lá, colocar outro nome. Não é mais Congregação de Campinas. Aquilo é para bater a gente, não é? Você estende a mão, dá cobertura espiritual, dá recurso, dá tudo para ouvir uma conversa dessa. Bom, abatido, mas não destruído. Vamos para frente, né? Tem muita gente conosco que é gente boa, que é fiel, que é leal. Glória a Jesus, né? Que não tem esses procedimentos, que não tem essa conduta. Trazendo sempre a mortificação de Jesus, para termos também a vida de Jesus. Assim vivemos, entregues à morte, por amor de Jesus, de maneira que em nós opera a morte, em vós a vida. Temos, portanto, o espírito de fé, como está escrito, creio, por isso falei. Nós também cremos, por isto falamos. Olha, irmãos, Deus há de renovar a força dos obreiros. Eu estou lendo um livro, Homens de Carne e Osso. Alguém mandou um livro para mim, né? Tem um homem, aqui é super-homem. Nós não somos deuses em miniatura. Nós somos homens de carne e osso. E devemos sempre estar pensando nisso. Porque Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é? Nós somos homens normais, não super-homens. Eu vejo o apóstolo São Paulo na prisão, mandou uma carta para Timóteo e falou, Timóteo, eu quero te pedir 2 coisas. Uma no campo intelectual, aliás, 3 coisas, né? Um no campo intelectual, outra no campo físico e outra no campo espiritual. Primeiro, eu estou preso e eu quero que você venha ao meu encontro e traga-me os livros que eu deixei em Troas. Eu preciso dos meus livros. Cida Malafaia está doido atrás das anotações dele. A Polícia Federal pegou os rascunhos de sermões, né? Tem um livrinho. Eu também faço meus estudos em livro, em folha de chamex. Mas tem gente que é um computador, né, Vanderlei? Coisa moderna. Ele anotava tudo lá e a Polícia Federal toma os livros do homem. Ele está, Alexandre Moraes, devolve minhas anotações.
Devolve os estudos bíblicos. Devolve. Não tem nada de criminoso aí não. Devolve. Paulo esqueceu os livros também, as anotações dele, e falou: venha e traga os livros. Eu preciso ler. O pastor tem que ler, o obreiro tem que ler bons livros. Traga os livros. Traga também os pergaminhos. Livros mexe com o intelecto, né? E os pergaminhos? É a palavra. É a palavra de Deus. Eu esqueci, na correria que eu saí daí, eu deixei os pergaminhos. Traga os pergaminhos. E ele falou: traga também a capa, o blusão de frio que eu deixei aí, porque o inverno está chegando. Eu sou apóstolo, pregador do evangelho, mas sou homem e passo frio também. O frio vai chegar e vai me pegar. Tem gente que acha que não passa frio, que pastor não passa calor, não passa frio, não passa necessidade, não tem lutas na vida. Meu irmão, traga-me a capa, porque o inverno está chegando e eu sou homem, eu vou passar frio. Traga minha blusa de frio que eu esqueci aí. Ninguém aqui é super-homem, não. Aliás, a Bíblia diz, né, que nós temos um tesouro em vaso de barro. Tesouro em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é verdade? Então, eu quero repetir aqui, inicialmente. As Assembleias de Deus têm 113, 114 anos, né? Está completou agora. E nenhuma instituição, irmão, que alcança 100 anos é uma instituição falida. Toda empresa, toda instituição que passou dos 100, ela está consolidada. Grandes grupos milionários no mundo inteiro alcançou mais de 100 anos de fundação. Outras empresas começam e morrem logo. O fato das Assembleias de Deus estar agora com 114, 115 anos que foi fundada e permanece crescendo cada vez mais, é porque é obra de Deus, obra do Espírito Santo, não é coisa de homem. Quantos movimentos surgiram ao longo de 100 anos e não existe mais? Os modismos aparecem e desaparecem. Quantas lutas nós já enfrentamos, né, com certos modismos que vêm, e parece que vai roubar os crentes, os irmãos vão atrás disso, né? E você fica perturbado. Não adianta não, irmão. Descansa o coração. A obra é de Deus. Um dia eu estava falando com um pastor, e eu fiquei meio preocupado também, porque você quer ver a igreja crescer, né? A melhor coisa que existe é você batizar a gente, né? Batismo. Lá em Campinas eu faço batismo a cada 2 meses, no campo, né? Com exceção das igrejas do interior do estado, que faz por lá mesmo. Mas a grande Goiânia faz lá, né? E a cada 2 meses tem batismo. E eu marco batismo pela fé. Olha, dia 31 de outubro vai ter batismo. Não sei se tem crente convertido, não sei se tem novo convertido, não sei se tem nada. Mas pode marcar que aparece 300 e pouco para ser batizado, né? Sempre tem. Mas eu estava preocupado, parece que está conversando. Tão pouca conversão, né? E precisa converter mais gente, não sei o quê. E eu fui olhar e ler alguma coisa, estratégia de crescimento de igreja. Fui buscar. Essas igrejas estão crescendo muito hoje, né? Aparentemente crescendo. Mas eu descobri uma coisa, irmão. Ninguém deles tem estratégia de crescimento. Tem estratégia de roubar crente, tomar ovelha de outra igreja. Ensina você a ter uma igreja palatável, um culto agradável, uma coisa assim saborosa que agrade as pessoas, né? Uma liturgia diferente e que envolve a alma, o emocional, o psicológico, que prende as pessoas. Não é isso que eu quero, não. Eu quero uma estratégia que faz crescer, ganhar alma, batizar e ficar firme com Jesus. Quem vai me ensinar isso? O Espírito Santo falou assim: põe a igreja em oração. Põe a igreja em oração. Porque quem dá o crescimento é Deus, né? Não é estratégia, não é método. Deus não trabalha com método. Deus trabalha com homens cheios do Espírito Santo para fazer a sua obra. E não é que deu certo, irmão. Começou a converter mais gente, batizar mais gente, só porque orou
e o Espírito Santo começa a fazer mais obras. Nós não temos que inventar nada, irmão. Vocês sabem que os fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berger, alguém falou que ele nunca aprendeu muito bem o português, não é? Gunnar Wingre era melhor, mas o Daniel Berger tinha dificuldade. Mas uma frase que ele aprendeu, e ele pregava sempre isto: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Não precisa mais do que isso, irmão. Você estava na convenção quando nós tratamos de trazer Jesus para a centralidade da igreja, voltar à simplicidade do Evangelho. Paulo falou: nós pregamos a Cristo e este crucificado. É muito fácil a pessoa pregar algo apenas para impressionar, para ganhar seguidores, para ter nome. Mas isso não importa não, irmão. Ninguém pode estar atrás de seguidores, de nome, de fama, não. Prega a palavra de Deus como ela é, e os resultados virão. E se aparecer, né? Se o seu nome crescer, se você ficar famoso, adquirir um nome aí, transfira a glória para Jesus. Transfira a glória para Jesus. Nós estudamos há pouco a lição da humildade, né? Então, obreiro, precisa esvaziar para conectar. Se Jesus viesse como Deus aqui, ele não teria sucesso. Muito grande, né? Muito diferente de homem. Como é que um Deus se relaciona com homem? Mas ele se fez homem. Ele esvaziou para conectar. Você quer sair bem na congregação, no campo, em qualquer lugar? Esvazia de qualquer título, fama e poder e autoridade. Seja um comum com os outros. Emanuel, Deus conosco. Ele virou homem e conectou com a humanidade, não é? Era acessível. É isso que tem que ser um homem de Deus na sociedade. Eu vejo aqui o prefeito, o vereador, porque o pastor Aldenir, não é? Consegue ter essa convivência, né? Acabou que se humanizou. Mas tem gente que fecha numa clausura, desce do carro, já tem milhares de segurança ali, que não pode tocar nele, não pode pegar na mão dele. Meu irmão, eu fico com vergonha. Quando eu chego numa igreja, põe o povo em pé e manda bater palma pelo corredor, e eu entro constrangido, vermelho. Não acho que eu mereço e não mereço mesmo. Não mereço mesmo. Ser honrado é uma coisa boa, né? Diz que honraria caldo de galinha não faz mal para ninguém. Mas você não pode atrás disso, nem valorizar isso, nem achar que é isto, né? Não. Tudo é Jesus, tudo é Jesus. Tudo é... Nós somos servos, né? Jesus falou lá: olha, vocês aprenderam a lição que eu estou dando para vocês? Eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. E Jesus não instituiu uma cerimônia de lava-pés, como algumas igrejas fazem aí, lava o pé dos irmãos, e tem crente da Assembleia de Deus, quando ele vem, estava lavando os pés também. Nunca ensinou isso, irmão. Vocês entenderam o que eu falei? Ué, não tem que entender, é lavar o pé um do outro. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que vocês precisam amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, ser igual aos outros. Ninguém se julga superior a ninguém, não. Nós somos iguais. Glória a Deus. Isso é ser homem de Deus. Você pode ficar em pé comigo? Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão, siga a visão do líder. Você vai se dar bem na vida. Ah, mas eu penso diferente. Eu acho que assim dá mais certo. Irmão, então espera o seu tempo, a sua hora. Eu era vice-presidente do pastor Albino, e os irmãos de Campinas sempre queriam. O conjunto musical, a mocidade, todo mundo queria fazer o louvor batendo palmas, né? Batendo palmas. Falava com o pastor Albino, ele: não, aqui em Campinas não estão. Vai bater palma não. E o pessoal vinha em mim, que era vice, né? Fala com ele. Fala com ele. Não vai não. Um dia ele falou o seguinte: olha, gente, estão pedindo para me liberar palmas. Espera eu morrer. Fala isso comigo mais não. Depois que ele morreu, passou uns 2 anos. Falei: irmãos, é o seguinte, o pastor Albino falou que era para esperar ele morrer para bater palma. Então agora
eu estou liberando as palmas. E eu não fui falar com o vice-presidente ou pressionar ele, não é? Tem que liberar, não. Espera o seu tempo, irmão. Espera a sua hora, fazer as coisas. Depois você é o presidente, aí você tem a direção, né? Você tem o governo, mas não força nada, não. Siga o líder. Siga o líder. Você pode ser mais sábio do que ele, pregar melhor, não é? Ter ideias melhores, mas, irmão, guarda isso para você. Ou pode até tentar influenciar, né? Não é pecado, não é? Mas aceite a decisão. Não faça nada estranho. Não traga fogo estranho para a congregação. Ninguém pode fazer isto. Ninguém pode. Eu vejo irmãos que são leais na prestação de conta, né? Traz os relatórios no dia certo, o percentual que é da sede, que a sede é que administra, constrói congregação, mantém obreiro para todo lado e faz acontecer. Vem um caixa comum para você poder administrar. Mas tem gente que não manda. Irmão, não prospera. O obreiro que faz caixa 2 lá e que não manda o relatório, e pode acompanhar esse companheiro. Pode seguir ele não vai virar nada. Mas quem é fiel, ele prospera. Deus abençoe. Nós estamos lá agora com aquela grande catedral sendo construída. E muitos campos aqui têm me ajudado. E tem um pastor construindo uma grande igreja numa congregação. E ele chegou e disse: olha, vocês podiam me liberar. Aí reuniu a diretoria. Nós não podemos liberar, irmão. Você pode construir lá com os recursos que sobrar, com campanha, mas o percentual nós precisamos dele. Ele está certo. Está construindo e não diminuiu nem 1%. Manda exatamente o percentual que estava estabelecido. E ele me falou essa semana: pastor, nunca faltou nada para a construção nossa lá. Eu mando o percentual da sede e Deus está mandando muito mais para nós. Isso é fidelidade, irmão. Isso é lealdade. Isso é unidade em Madureira. Por isso que as coisas funcionam no nosso meio. Aleluia. Eu quero ser um obreiro melhor. Porque quem não sabe estar debaixo de liderança, não pode liderar. Não pode. E uns irmãos lá em Campinas vivia criticando a administração. Uns 2 lá. Ah, é assim, está errado. E assim que tem que ser. E assim que tem que ser. Não é? Quantos vereadores criticam o prefeito? E não sei o quê, e não sei o quê. Eu faria diferente. O dia que virar prefeito, vai ver a dificuldade que é. Ele não dá conta de fazer o que ele fala que era para o outro fazer. Aí eu falei: então, irmão, vem cá. Você vai dirigir uma congregação. O elemento foi dirigir a congregação. 6 meses depois, chegou: pastor, eu não aguento ser pastor, não. Eu estou devolvendo, quer voltar para a sede. Não dou conta de ser pastor. É difícil demais. Não, fica aí. Irmão, mudou, ficou bonzinho. Largou de criticar a administração. Então tem gente que tem que passar uma prova dessa aí para ver que não é fácil. Eu sei que ninguém aqui precisa ouvir isso. Não é? Mas para o diabo não te tentar amanhã, estou falando. Vocês podem orar por mim? Orar por nossa igreja? Olhe para cá, irmão. A Assembleia de Deus está crescendo mais que a Universal, crescendo mais que Será Nossa Terra, crescendo mais que Mundial, crescendo mais que qualquer outra igreja no Brasil. Quem mais cresce é a Assembleia de Deus. E não tem inovação, não tem nada. Não sou eu, não. Veja o IBGE. Censo 2022. Qual a denominação que mais cresceu nesse país? Desde sempre, a Assembleia de Deus. Fica esse barulhão aí, né? Outro dia eu via lá: aprenda com um pastor que em 3 anos cresceu de 23 para 40 mil. Meu Deus do céu. Não cresceu. Em 3 anos você não cresce 40 mil. Você toma 40 mil crentes de outras igrejas que já existem. Mas crescer é diferente, irmão. As almas custam lágrimas. Até Jesus chorou por elas, né? Levante sua mão, adore a Deus, porque você é obreiro, chamado, escolhido. Deus teve você por fiel, irmão. Você está aqui não é por acaso, não. Foi Deus quem te trouxe. Pai amado, queremos te agradecer.
Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado por me receber tão bem aqui. Obrigado, pastor Bertier, pastores presidentes, pastor Aldenir Campo aqui. Deus abençoe. Eu sei que os trabalhos vão até mais à noite, né? No intervalo.